Fala galera, tudo bem? Meu nome é Vinícius Gasques, trabalho com CrossFit há 6 anos, sou proprietário de 2 boxes da CrossFit CPK e hoje a gente vai falar um pouco sobre alimentação, como que funciona, principalmente com a relação do açúcar com as pessoas. A pirâmide da CrossFit, a base, ela é nutrição e dentro da própria CrossFit, dos praticantes, nós temos invertido um pouco isso e não dando atenção no que é mais importante. Então a gente vai falar sobre o açúcar. Primeiro a gente come o açúcar. Muitas pessoas gostam, está presente em praticamente 80% dos alimentos. E se você não sabe, tem uma grande relação em comparação do açúcar com a cocaína, pelo vício gerado. Então você come o açúcar, você gosta do açúcar, e o açúcar ele vai liberar algumas propriedades viciantes no seu corpo. Aí esse é o primeiro passo. No segundo passo, você aumenta o nível de açúcar. Aumentando o nível de açúcar, a dopamina é liberada no seu cérebro e a grande quantidade de insulina ela é liberada para descer esse nível de açúcar do seu sangue. Beleza. E o terceiro passo, o nível de açúcar ele vai cair rapidamente pela quantidade de insulina gerada, só que normalmente a gente não tem esse gasto calórico. Então o que acontece? O aumento da insulina ela causa um aumento de gordura, um acúmulo de gordura no nosso organismo. Aqui tem essa relação que eu falei do açúcar com a cocaína, que é um vício, e a indústria alimentícia não fala muito sobre isso, ele está presente em praticamente muitos alimentos. Daí, o nível de insulina desceu o açúcar. Com essa queda do açúcar, você acaba ficando com um nível baixo de açúcar no seu sangue. E aqui, a gente vai para uma etapa que acaba se tornando um ciclo vicioso, que é o quê? Você tem o desejo, aumenta o seu desejo e aumenta a sua fome. E isso se torna um ciclo repetitivo. Então, agora esquecendo um pouco esse quadro e tornando isso daqui mais real, vamos voltar um pouco mais para a sua realidade. Nós temos diversos alunos e eu converso com muitas pessoas. Eu posso falar com propriedade sobre isso, porque eu fiquei 11 meses no ano de 2018 sem comer açúcar, para apresentar o nosso projeto Burn. Então na minha cabeça passou muitas coisas, tive muita vontade, só que essa primeira vontade ela é mais forte nas primeiras semanas. Depois você consegue igualar esses níveis, essas taxas, e depois fica um pouco mais tranquilo. Então quanto mais você elevar o índice de açúcar, a sua glicemia, mais vontade você vai ter. E isso vai se tornar um ciclo. Vem aqui, Gabriel, por favor. Isso vai se tornar um ciclo, deixa eu apagar aqui, repetitivo. Vamos imaginar esses 4 passos. Então o primeiro, você ingeriu, você comeu o açúcar. O segundo passo, você vai liberar insulina para descer o nível de açúcar do seu sangue. Beleza. O terceiro passo, você liberou a insulina, só que você não gastou essa energia, você acumulou, então você aumentou o nível de gordura. Só que a insulina, ela abaixou rapidamente o nível do seu açúcar, do açúcar no seu sangue. E daí o que acontece? Você tem vontade de comer de novo e você tem o desejo pelo açúcar. E isso acontece com a maioria das pessoas. O comportamento ele é um só, e quando você tem essa autodisciplina para controlar a sua vontade e o seu emocional na alimentação, que normalmente é a parte mais difícil, porque o treino você leva 1 hora, normalmente tem pessoas te motivando, você está no CrossFit, você está com um grupo que está sempre pensando em evoluir, estimulando, crescendo, a motivação é muito alta. Só que as 23 horas pós-treino ou pré-treino é o que vai mandar na sua evolução, porque é onde você tem que comer de forma correta,
onde você tem que ter a organização e o planejamento para fazer a comida e não comer na rua de forma rápida, esses fast foods, e é isso que acaba atrapalhando na sua evolução e no seu ciclo. Então não existe uma receita mágica, não existe uma coisa mais rápida. O que existe? Disciplina, comprometimento, planejamento, organização e um trabalho multidisciplinar com profissionais capacitados. Tudo bem? Então, essa foi a nossa apresentação falando um pouco sobre o açúcar, sobre a relação da emoção com a sua alimentação e sobre o quanto isso pode atrapalhar na sua evolução. Beleza? Espero que tenha gostado. Valeu, gente!